Como evitar a guerra através da boa comunicação. Temos 3 versículos, coloca aí pra gente, Claudemir. E eu queria que o irmão Gessé pegasse o microfone e lesse esses 3 versículos, que é a base da mensagem desta noite. Eu quero convidar você a estar bem conectado, para que nós possamos aprender muito de Deus sobre o que Ele nos ensina da comunicação. Isso você vai usar onde? No seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, na escola, ou seja, onde você precisar se comunicar. E por favor, José. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3, 2. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Grandes versículos da palavra de Deus que nos ensina como conviver, como estar na comunicação, como ser uma pessoa relevante nesse mundo que nos desafia a cada instante. Como ser pessoas relevantes. É interessante que nós estamos nesse mundo e o grande desafio é sermos pessoas relevantes. Como você vai impactar a sua geração? Como você vai impactar a sua vida? Tudo muda a cada segundo, cada momento. As pessoas mudam, as pessoas têm transformações, o mundo gira, o mundo transforma. Aquilo que era em 2019 já mudou em 2020, e assim é. Tudo muda a cada segundo, a cada momento. Cada ser humano, quero dizer para você que cada ser humano tem seu filtro mental, a sua maneira de pensar. O que é esse filtro mental? É a união da forma como foi criado, da sua cultura e religião, do temperamento que tem, dos traumas pessoais, das pessoas com quem conviveu, dos livros que lê, e aí eu coloco também dos vídeos que assiste, das palestras que vai, das revistas que lê. Ou seja, tudo isso nos coloca uma condição de nós formarmos o nosso pensamento. Então, meu querido, o grande desafio é nós cuidarmos de onde nós estamos, de onde nós andamos, o que nós colocamos através da janela da mente, que são os nossos olhos, para dentro do nosso pensamento. Isso é um grande desafio. No mundo de constante mudança, o mundo hoje é de constante mudança, aprender a falar bem e a se comunicar efetivamente não é mais uma questão de status, e sim uma questão de sobrevivência. E quando eu falo aqui falar bem, meus queridos, eu não estou falando daquele somente, lógico que isso é importante, mas a minha ideia aqui não é falar daquele que domina bem as técnicas da oratória, daqueles que dominam bem as técnicas do discurso, daquele que tem uma fala boa, daquele que fala sem erros, daquele que consegue comunicar. Logicamente que todas essas coisas são boas, mas eu estou falando daquele que fala bem no sentido de bondade, de coisas boas, de coisas santas, porque existiu na Alemanha um grande orador, o nome dele foi chamado Adolf Hitler, e ele conseguiu levar através do discurso as multidões a ter o seu pensamento. Nós vimos esse dia, essa semana aí, um acontecimento no Brasil relacionado àquilo que o Hitler escreveu em seu livro Mein Kampf, ou seja, a minha luta. O secretário da Cultura do governo federal, não sei se ele ou alguém, colocou um trecho do discurso de alguém que cuidava da comunicação do Estado de Hitler, dos nazistas, e isso custou a queda desse secretário. Então, não falo de comunicar bem, mas de comunicar o bem.
eu e você precisamos comunicar bem no sentido de que meu interlocutor entenda, mas a minha comunicação tem que ser sadia, a minha comunicação tem que ser boa, a minha comunicação tem que promover o bem. Angústias e negatividades têm ocorrido, e aí eu quero falar, podemos moldar os nossos sentimentos por aquilo que falamos, inclusive para nós mesmos. Nós podemos moldar os sentimentos da maneira que eu falo, por exemplo, com meu filho, da maneira que eu falo, por exemplo, com a minha esposa, e essa maneira que eu falo, quando eu estou falando, antes de falar, eu pensei e eu escuto novamente. Então, a partir do momento que eu cuido do meu falar, eu quero dizer uma coisa a você, meu querido. Eu quero dizer uma coisa a você, minha querida. Você tem que prestar atenção da maneira que você fala com os outros. É sério isso. É sério. Às vezes, eu te falo uma coisa, nós precisamos nos expressar, nós precisamos colocar para fora aquilo que nós temos, mas nós precisamos entender uma coisa, que o ouvido do outro não é penico. Você entendeu? Todo mundo sabe que é pinico aqui? Eu sou meio antigo, né? Todo mundo sabe que é pinico aqui? Sabe? Ó Jesus. Sabe, Jéssica, que é pinico? Não vou perguntar se você usa não, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom? Mas o ouvido do outro não é pinico. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, sim. Eu tenho que me expressar, sim. Mas eu tenho que expressar bem, que eu tenho que comunicar bem, mas eu tenho que expressar coisas boas. Porque, meu irmão, se eu começar a expressar coisas ruins, eu vou atacar o irmão que está do meu lado, mas também eu vou começar a me atacar, porque daqui a pouco eu estou também, novamente, ao rebote, com esse pensamento ruim voltando na minha cabeça. Porque se eu falei algo ruim, é porque está no meu coração, está na minha cabeça. E a hora que eu falo, eu reforço novamente. O versículo que o Dom Gessé leu, falou que a boca fala do quê? Do coração está cheio. Temos vivido na época em que as pessoas estão doentes das emoções. Quando Jesus falou, quando o evangelista fala de coração, está falando das emoções. Cuide do que você fala, para que cada dia as suas emoções melhorem. Você pode moldar. Minha esposa está aqui. Nós tivemos esses dias, tivemos uns dias de descanso, pegamos 15 dias de recesso, e a minha cunhada estava por aqui. Nós ficamos um bom tempo com ela, e a minha cunhada já está há mais ou menos 20 anos no Paraná, então ela já adquiriu o sotaque do curitibano, e eu fiquei olhando a minha esposa. Depois de 2 dias de convivência, ela já estava com algumas falas arrastadas do curitibano. E é porque é fácil olhar o outro. Se eu olhar para mim também, ele estava. A maneira que você fala influencia o seu comportamento, influencia o seu pensamento. Pensamentos gera sentimentos, sentimentos gera comportamentos. Tenho falado isso sempre. A negatividade entra pelo que ouvimos e pensamos, tá? A negatividade entra pelo que ouvimos e pensamos, mas ela é expressada pelo que declaramos. Ou seja, as coisas negativas entram em mim através do que eu ouço e depois começo a pensar, mas ela vai exteriorizar a maneira que eu vou declarar. Nós vimos hoje, essa semana melhor dizendo, o secretário da Cultura. Eu não sei se ele pensa daquela maneira ou se não pensa, mas a declaração que ele fez custou o cargo dele, custou o emprego dele, custou os projetos. E olha que eu tinha visto um discurso anterior dele, em que ele falava de projetos fantásticos, questões de orquestras solidárias, projeto de cinema, editais de muita coisa, mas foi lá uma declaração, foi cara para ele. Quantas vezes nós temos transmitido negatividade com as nossas declarações? Nós lemos um texto do sábio Salomão que fala:
porque a vida e a morte está no poder da palavra. Grandes remorsos e arrependimentos chegam após palavras serem pronunciadas. Quantas pessoas estão entristecidas por causa de palavras que não foram bem pronunciadas? Porque a pessoa era gaga? Não estou falando dessa comunicação, mas comunique coisa boa. Ei, filha, ergue a mão quem é filha aqui. E as outras mulheres, não é não? Ué, oxe, ué, toda mulher é filha, nem toda mulher é mãe, mas toda mulher é filha, não é verdade? Então onde vocês vieram? Oxe, não é? Talvez nem todas tenham o privilégio de estar com a mãe viva, nem todas têm. Eu tenho esse privilégio, não sou filha, sou filho, mas quero falar das filhas. Como você tem tratado sua mãe? Como você tem tratado a sua mãe? Estou falando com as filhas. Quem é filho aqui? Filho. Aí os homens já ficaram espertos, né? Todo mundo ergueu a mão. Aprenderam, né? Filho, como você tem falado com o seu pai? Como você tem falado? Agora eu sou mais velho, sou dono do meu nariz. Não. Comunique direito, comunique bem, fale bem com a sua mãe, para todos. Fale bem com o seu pai, todos. Pastor, mas nem todo mundo tem pai. Exatamente, eu não tenho pai. Mas quando eu tive, eu comuniquei bem. E se tem um arrependimento que trago na relação que eu tive com meu pai, e talvez muitos tenham isso aqui, mas tive tempo de consertar, foi quando eu não comuniquei bem com meu pai. Não adianta depois fazer escândalo no leito do pai. Comunicação tardia. Não adianta depois fazer escândalo no caixão da mãe. Comunicação tardia. Pais deixaram de falar com seus filhos por causa da comunicação errada. Filhos não viram mais os seus pais por causa de comunicação errada. Empresas quebraram por causa de comunicações erradas. Nações se dividiram por causa que os seus líderes comunicaram de uma maneira desastrosa. Casamentos ruíram por falta de comunicação. Grandes oportunidades foram perdidas, tudo por causa de palavras erradas. As palavras permanecem. As palavras permanecem. E é tão importante nós pensarmos nas palavras, porque foi a maneira que Deus deixou para nós aprendermos dele, através da palavra. Então olha só como Deus valoriza a comunicação. Palavras são como pedras jogadas em uma vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Algum garoto aqui um dia já quebrou uma vidraça de alguém? Eu já quebrei jogando bola. Só que da casa que eu quebrei, o dono era muito bravo, não voltei para pedir perdão, né? Mas mesmo que voltasse, já não tinha. Quebrou. Palavras são assim. Ou seja, palavras ferem, mas palavras curam. Entendeu? Palavras podem ferir, mas palavras também curam. Vamos fazer um exercício? Tomara que seja uma pessoa que você não conheça. Vira para a pessoa que está do lado seu. Se tiver bem do lado do seu, graças a Deus não tem, cutuca um na frente, cutuca um atrás e dá um elogio. Qualquer elogio, vai gente, agora vai. Dá um elogio aí. Dá um elogio.
Dá um elogio. Eu sei que às vezes é difícil, mas dá um elogio. Renato está dificuldade, cunhado para cunhado. Vai, Renato. Vai, Renato. Aê. Kim, você é uma senhora muito elegante. Ó, viu só? Se você estivesse aqui na frente, você veria todo mundo com o melhor cosmético do mundo. Sabe, Wanda, qual que é o melhor cosmético do mundo? Não é da Jequiti, não é da Mary Kay, não é do Boticário, não é da Avon. O melhor cosmético do mundo é um sorriso. É um sorriso. Você poderia estar aqui na frente, hora que cada um deu uma palavra boa, um elogio, todos mudam de semblante, todos ficam sorridentes. Por que a gente não usa mais isso, gente? Porque a gente fica passando os dias massacrando, usando palavras de derrota, usando palavras de morte. Por que não profere palavras de vida? Existem 4 pilares principais que formatam o nosso futuro. 4 pilares. O primeiro dele, decisões que tomamos. O nosso futuro, não estou falando para você ficar pensando no seu futuro, não é isso. Mas a decisão que eu tomo hoje impacta o meu futuro. Hoje eu estou em Flórida Paulista porque há 10, 11 anos atrás eu tomei uma decisão de vir para cá. E tudo isso impactou minha vida de maneira fantástica. Hoje é o futuro de 10 anos atrás. Então, 4 coisas que impactam a nossa vida. Primeira coisa, decisões que tomamos. Segunda, pessoas com quem nos conectamos. Entendeu? As amizades a quem fazemos. Pastor, eu não gosto de gente. Rapaz, você tinha que pedir a Deus para nascer cachorro. Quem não gosta de gente tinha que ter pedido a Deus para nascer bicho. Porque gente tem que gostar de gente. Não, pastor, é que tem algumas pessoas que eu não gosto. Eu sei, por isso tem 7 bilhões no planeta. Vai ter pelo menos 5, né, José? Não é possível? Tem criaturinha ruim que eu sei, que não vai achar 5 pessoas. Oh, meu Deus do céu, tá difícil, hein? Então nós precisamos nos conectar. E as pessoas a quem nos conectamos, quem quer conectar, pastor? Conectar é ter amizade, é travar relacionamento, é conviver, é aprender, é estar junto. E nosso futuro é impactado pelas pessoas que nós nos conectamos. 3. A fé que praticamos. A fé que praticamos. Se você é uma pessoa que tem fé em Deus, o seu futuro vai ser uma pessoa que responde a essa fé em Deus. Não adianta. A fé que nós temos, ela vai impactar muito a vida. E por último, as palavras que declaramos. Pastor, então você está falando que a minha palavra tem poder para mudar o futuro? Não estou falando isso. A palavra de Deus tem. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que você começa a declarar algumas coisas em sua vida e você começa a acreditar. Então, peraí, como funciona? Eu comecei a declarar algumas coisas na minha vida que eu queria ter uma outra profissão. Eu comecei a declarar isso. Eu não fiquei murmurando. Eu comecei a declarar: Deus, me dá condições de eu ter outra profissão. E eu comecei a declarar isso. E quando a oportunidade apareceu, eu não tive dificuldade em saber que aquilo era a resposta da minha declaração. A declaração para mudar de profissão, eu orei a Deus. Não tem como orar a Deus se não for com palavras. Entendeu? Se é em pensamento, a gente pensa em palavras. Então, a hora que chegou aquilo lá, era a resposta de Deus para as minhas orações. Agora, se você começa a ter uma vida, nada vai dar certo, Flórida Paulista não vira, esse emprego que eu estou é uma porcaria, esse país não presta, meu casamento é ruína, a minha casa é ruim, o meu pastor é muito ruim, a família que eu estou não presta. Querido, nada vai funcionar na sua vida, e não é culpa dos outros, é culpa da sua declaração que você faz. Salvador, verdura é bom? É? Um pouquinho bom ou muito bom? Muito bom. Sabe que o Salvador fala isso? Porque ele vem verdura.
Certinho. Oxi. Já pensou o vendedor de verdura? Gente, come gilamando faz mal. Ó, a abobrinha só para porco. Ó, a alface, isso aí não tem graça. Tenho certeza que o Salvador, quando vê um nutricionista falando alguma coisa de saúde, falar verdura, falou: é aqui que eu tenho que aprender, porque eu tenho que falar para os meus clientes, tem que comer muita alface. Aí quando chega o final do ano, que ele vende um porquinho, a carne de porco é bom, gente. A banha de porco é melhor que o óleo. Ó, comissão minha, hein, por favor, hein? Já fiz o merchan aqui para você. Já viu um vendedor falando mal do produto que ele vende? Já viu, Luciana? Eu não conheço. Já viu, Bia? Já vi. Por que você fala mal do produto maior que tem na sua vida, que é você? Que é a sua família? Que são os seus filhos? Que é a sua igreja? Que é o seu trabalho? Que é a sua inteligência? Meu querido, se você começar a viver declarando coisas ruins, elas vão acontecer. Toda crença, preste atenção. Vou explicar mais uma vez o que é a crença limitante. Toda a crença limitante entrou por palavras que foram declaradas contra você. Às vezes, e até nós pais entramos nessa. Se você já entrou, eu já pedi perdão por isso, porque às vezes fiz isso e todos nós fazemos, mas a gente deve mudar. Pais sem sabedoria, motivados por emoções negativas, passageiras, já disseram algumas coisas estranhas aos filhos. E eu fiz questão de escrever elas, para você não dizer mais. E se você ouviu isso, meu querido, eu estou falando uma palavra contrária agora. Você não é isso. Você é burro. Não vou nem pedir para erguer a mão. O que fiz quem já não ouviu isso aí? Seu burro! Mandei pegar a chave de fenda e não a chave de boca. Para que dizer isso? Acho que burro, quem fala que é burro, que não sabe a diferença de um ser humano e um bicho. Você nunca será nada. Se você não tem nada para dizer para o seu filho, não diga isso, fica quieto. Economiza saliva. Engole. Silêncio é bom, tem hora. Olha que coisa pesada. Você nunca será nada. Você é igual ao fulano, e não fala o fulano bom, fala do fulano ruim. Acho o pior exemplo da cidade, das pessoas que conhecem, da mídia, da televisão, e fala: você vai ser igual ao fulano. Você não sabe de nada. Seu feio. Ah, pastor, mas ele é mesmo. Deixa que os outros falam, não você. Entendeu? O Juninho ficou preocupado. Vai que a Brenda fala para ele: seu feio. Né, Brenda? Mas o amor é assim. Os feios se apaixonam por mulheres lindas. Entendeu? Sei, experiência. Né, Jefferson? O problema dessas palavras, você também, tá, Dudu? Você também. Oh, deixa quieto, né? Deus é bom, né, irmão? Já na fase adulta, aqueles que ouviram tanto isso, inconscientemente, adotamos essas palavras como uma voz interior que nos impede de prosseguir toda vez que estamos diante de uma grande oportunidade. Querido irmão, querida irmã, na minha pouca experiência de consultório, que eu mais tento quebrar na vida das pessoas, mostrar que elas não são aquelas declarações que elas receberam na infância. Seu passado foi,
está lá atrás. Tchau, passado. Se foi muito bom, não aproveitou, beleza. Se não aproveitou, chupa o dedo, mas já foi. Se foi muito mal, glória a Deus que já passou. Você não está mais nele. Você está agora no presente. Você está no culto da Igreja Batista, recebendo uma palavra de motivação, recebendo uma palavra de vida, porque Provérbios diz que a vida e a morte está na palavra. E aqui nesta noite nós estamos declarando palavra de vida sobre você. Palavras têm um peso emocional, se tornam inesquecíveis. Palavras têm um impacto emocional muito mais profundo do que imaginamos. Vamos ler novamente Provérbios 18, 21. 1, 2, 3 e já. A morte. Tá, está muito ruim. Pode dizer que é péssimo. Voltou? Então vamos novamente. Agora está certo. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. A morte. Nessa língua aqui, pastor? Não. Da palavra que você usa por ela. Olha, meus irmãos. Tem pessoas que, devido a ter tido tantas palavras negativas, quando houve o elogio, ela não acredita. Ela não acredita. A outra está no momento elogiando 2, 3, 4 vezes, ela não está acreditando. E ela olha, tentar achar um erro naquele elogio. Duas coisas quero dizer. Profira palavras de vida. E eu quero dizer uma coisa. Se você ouviu muitas palavras de derrota, como eu já ouvi, o primeiro canto que nós cantamos foi proposital. Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus dá condição de eu ter uma maneira de vida diferente. Largue no seu passado. Abandone o seu passado. Pastor, está difícil. Mais difícil é viver acorrentado por esse passado. Viva o presente olhando para o futuro. Abandone o seu passado. Deixe no passado as palavras de ofensa, as palavras negativas que geraram em você crenças limitantes. Saiba de uma coisa, que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Muda o seu pensamento. Comece a combater aquela questão negativa em você com pensamentos positivos. Pare de falar de uma maneira áspera, negativa, ruim com o outro, porque é igual uma bolada que nós chutamos, nós damos uma bolada, um chute forte numa parede. Talvez a força que ela volta até nós nos segura. Preste atenção. Preste atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. Um outro texto, Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas coisas. E eu tropecei agora na leitura. Nós tropeçamos. Se alguém não tropeça em palavras, ou seja, na maneira que usa as palavras, o tal é perfeito. Olha só, segundo Tiago, a perfeição está em não tropeçar com as palavras, não dizer palavras erradas. E esse tal é perfeito, ele é poderoso para também refrear todo o corpo. Aquele que domina as palavras, domina
todo o corpo. Suas palavras denunciam a sua alma. As suas palavras denunciam a sua alma. Mateus 12:34 está escrito: a boca fala do que o coração está cheio. Não é não, pastor, não questiona a Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio. Porque nós temos vivido numa época em que o que faz sucesso é porcaria. Porque o coração do povo está cheio, está infectado de muitas coisas ruins. Ah, pastor, então devia só ter música gospel? Não, estou falando nada disso. Tem muita coisa boa, tem muita coisa fantástica. E todas as coisas boas vêm de Deus. E as coisas ruins foi o diabo que foi lá e estragou. Mas hoje as coisas boas que são feitas não faz sucesso, porque as pessoas estão com o coração contaminado. Cuide dos seus pensamentos, cuide da sua fala. Só debaixo de pressão que você mostra quem você é. Já reparou as palavras que você fala quando está nervoso? Te fechou no trânsito. Quais as palavras que fala? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Deus. Só que não. Não é verdade? O dia que você é chamado lá na repartição para tomar o café 6 horas da tarde com o chefe, com o diretor, com o supervisor. Ai, Jesus amado. Sexta-feira você sai lá cantando em oh, glória, santo, santo é teu nome. Quando o seu carro funde pela segunda vez no mesmo mês. Salvador até relausou. Que palavra você diz? Quando você pega o boletim da escola, meu Deus, da faculdade, tinha que ter fechado com 7 para dar 14. Meu Deus, se juntar os 2 bimestres não dá nem 7. A gente já passou por isso, né, Bia? Qual palavra você diz? Qual palavra você diz do dia que você foi pegar o pagamento e você sacou 10 notas? Você pegou só uma parte, 10 notas limpinhas de 100 reais. Daqui é garoto, peixinho, é aquela que tem, né? E você colocou no bolso, e você vai todo faceiro, mas a hora que você chega em casa, a alegria dos outros na rua, você perdeu tudo. Qual a palavra que tu diz? O que achou na rua glorifica a Deus. Mas e você? Quando você está em pressão, as palavras te dizem quem você é. Uma das maiores características de quem possui uma inteligência emocional é o domínio próprio, que é o quê? Um dos frutos do Espírito. Irmão, guarda essa máxima: quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Se você está querendo que Deus, se você almeja que Deus te coloque sobre coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas importantes, entenda, você primeiro precisa governar a si mesmo. Se você não governar a si mesmo, você não vai governar outras coisas. Você quer ser um empresário? Seja primeiro empresário da sua vida. Você quer ser um grande intelectual? Seja primeiro intelectual do seu pensamento. Você quer ser rico? Seja rico dos R$2 que você tem no bolso e administre bem ele. Você quer ser alguém espetacular no reino de Deus para falar com as multidões? Organize bem, cuide bem, governe bem o seu tempo de oração em secreto lá no seu quarto. Quem não governa bem a si mesmo não vai governar mais nada. Pode até ser posto em algum lugar porque alguém colocou, mas não permanece. Aprenda a se controlar. E quero falar por último:
que a inteligência bíblica diz que tem um pacote de benefícios que é confiado aos que creem. Chama-se frutos do Espírito. Está lá em Gálatas. Nesse pacote inclui algumas coisas que você precisa ter. A primeira dela é domínio próprio. A segunda dela que eu quero destacar é a temperança. Você já viu que a comida ela precisa estar bem temperada? Não pode nem ter muito sal e nem a falta de sal. A comida tem que estar no ponto. Não pode ter muito alho e nem a falta do condimento. Você precisa ter a temperança. Você precisa saber a hora de falar. Você precisa saber a hora de calar. Você precisa saber na hora de se exaltar. Você precisa saber a hora de se humilhar. Você precisa dominar isso. Você precisa ter mansidão. Tenha mansidão. Tenha mansidão. Eu já tive algumas experiências, meus irmãos. Eu trabalhava num local muito difícil, com líderes muito difíceis. E às vezes eu saía para ir para aquele local trabalhar e dava uma boa distância. E no meio do caminho, eu já saía de casa sabendo que chegar lá eu ia ter um grande problema. E eu já ia em oração: Senhor, cuida para mim, Senhor. Senhor, pedindo força, pedindo: Deus, dá paciência, Deus, muda aquela história. E eu chegava no serviço, quantas vezes o auê, a confusão, a intriga tinha se dissipado. Sabe aquela coisa que o pessoal posta no Facebook? Prefiro ter paz ao invés de razão? Sabe aquilo lá? Tem hora que nós precisamos, sim, tem hora que nós precisamos ir, lutar e brigar, mas não dá para ser assim todo momento. Você não tem força para isso. Você não tem força para isso. Descansa no Senhor. Tem coisa que você perde, a pessoa que perdeu é nada, foi vitória na tua vida. Ai, eu perdi esse serviço, cara. Foi vitória, meu querido. Foi vitória. Ai, perdi aquela amizade, perdi. Foi vitória. Algumas pessoas saíram da minha vida. Eu falei: por que saíram? Fiquei meio assim. Daqui a pouco comecei a olhar: ó Deus, que bom. Foi vitória. A pessoa que saiu. Entendeu? Mansidão, domínio próprio, temperança. Chama-se frutos do Espírito. E nesse pacote da temperança, domínio próprio, mansidão, é a força que você precisa lá de cima para entrar no caminho da perfeição. Deus te prospere. Paz e prosperidade é o que eu desejo a você. Deus te prospere. Paz e prosperidade é o que eu desejo a você.